Fala pessoal, professor Roberto, já morrendo de saudade de vocês. E aí galera, tudo bem? Como vocês sabem, a gente está fazendo agora esse modelo aí diferente, né? Um modelo meio estranho de aula para nós, mas é o que dá para fazer e tá divertido, confesso que tá divertido. Hoje especificamente a gente vai falar a respeito do capítulo 6 da apostila 2 de vocês, que tem a ver com organizadores textuais. Tá? A proposta aqui é a seguinte, a gente vai falar sobre o assunto organizadores textuais, eu vou mostrar para vocês um slide, né? E vou propor alguns exercícios que já estão, na verdade, postados lá no nosso sistema, o Google Classroom, tá certo? Agora, algumas informações iniciais aí importantes. Primeiro, assistam a essa aula como se a gente estivesse efetivamente em aula, tá certo? Então faça anotações e responda as questões que foram propostas, tá certo? Que já estão lá no sistema Google Classroom. Não perca o prazo, tá certo? Existe um prazo lá, não perca esse prazo, tá bom? Muito bem, eu vou mostrar para vocês agora o slide que eu fiz, tá certo? Olha só, chama-se organizadores textuais. A proposta aqui é a seguinte, tá? Tá nessa parte aqui da apostila, ó, nas páginas 16 e 17, tá? Essa é a cara aí do capítulo. E ele apresenta para nós um conceito aí, um conceito novo, tá? Observe. Ele diz assim, ó, logo no começo ali do capítulo, né? Organizadores textuais. No capítulo anterior você tratou de coesão gramatical, né? Que seria a ligação entre as ideias de um texto, né? Com foco voltado para referenciação, né? Fazer referência, fazer ligação entre elementos, ideias de um texto. Neste capítulo, o foco estará voltado para palavras ou expressões que têm a função de organizar o texto, estabelecendo relações e produzindo efeitos de sentido, como construções adverbiais, expressões denotativas. O caso específico das conjunções, que também desempenha esse papel, será tema mais adiante de vários capítulos que analisarão o período composto por coordenação ou subordinação. Neste momento, as conjunções serão abordadas apenas em algumas atividades sob o ponto de vista da organização textual, tá certo? Então, a proposta aqui é a gente entender como é que se organiza um texto, né? Como é que a gente leva o texto para onde a gente deseja efetivamente, tá? Existem palavras e expressões, né, que vão desempenhar esse papel, tá certo? E a proposta é a gente entender mais ou menos quais são elas, tá? Por exemplo, enumeração. Olha só, enumeração é uma forma interessante de organizar um texto, né? Essas expressões que ele sugere aqui dão essa ideia para nós, né? Quando a gente usa expressões do tipo em primeiro lugar, em segundo lugar, né? Primeiramente, finalmente, de um lado, por outro lado, por fim, né? São palavras aí, são expressões que dão ao texto essa ideia aí de organização cronológica, temporal, tá certo? Bastante importante, né? Pode ser bastante útil. Sequenciação textual, né? É mais ou menos na mesma linha que da enumeração, né? Expressões do tipo de início, inicialmente, primeiramente, para concluir, por fim, finalmente. São expressões que dão ideia de sequência, né? Ele dá um exemplo para nós aqui, ó. De início, é preciso esclarecer que nada na lei impede que alguém resolva vender o seu imóvel sem assistência de um corretor. Quando ele usa a expressão aqui de início, ele não está falando que isso vai acontecer em primeiro lugar, né? Ele está falando que esse é o primeiro elemento que deve ser compreendido,
né? É nesse sentido, portanto, que a gente deve entender, certo? Confirmação, olha só, expressões do tipo de fato, com efeito, em verdade, sem dúvida, com certeza, são expressões que a gente usa para confirmar ideias, né, que sejam que devem ser entendidas como corretas, que devem ser entendidas aí como verdadeiras, certo? É bem importante, a gente pode usar bastante isso, né, para conduzir aí as nossas ideias do texto, tá? Introdução de universo de discurso, né? Então, quando a gente usa expressões do tipo no Brasil, no interior do estado, no século XVI, a gente está dizendo, a gente está levando a argumentação do texto para esses lugares e para essa época, né? Nos dias atuais, para os ingleses, né? A argumentação aqui vai para um povo específico, tal. Isso é bem importante, né? Isso torna o texto mais organizado efetivamente, certo? Depois, síntese. Olha só, né? Expressões do tipo em resumo, em síntese, em suma, em conclusão, assim, né? São expressões que a gente pode usar para resumir informações, para sintetizar raciocínios, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo que ele dá, ó. Em síntese, o protocolo apresentado neste trabalho para o isolamento e cultivo primário de células neuronais de peixes mostrou-se eficiente para o estudo de neurotoxinas presentes em águas, né? Então ele está dizendo que a partir de um determinado raciocínio, né, a gente pode sintetizar a ideia nesse período, ok? Reformulação. Olha só, quando a gente precisa reconfigurar algo que a gente disse, né? A gente precisa corrigir informações de alguma maneira, a gente pode usar expressões do tipo isto é, né? Ou melhor dizendo, quer dizer, mais corretamente, mais precisamente. A proposta aqui é que a gente consiga não só corrigir, mas tornar o nosso texto mais preciso, né? Dentro daquilo que precisa, daquilo que é necessário, né? Olha o exemplo. Isso é muito claro quando a gente entra na intimidade de um relacionamento. Em pouco tempo, começamos a perceber do que a outra pessoa é feita. Ou melhor dizendo, de que tipo de experiência amorosa ela é constituída. Então, ele, a partir dessa expressão, ou melhor dizendo, ele corrigiu aqui, ele tornou aí o discurso dele mais coerente, mais preciso dentro do que ele estava tratando, né? Essa informação anterior, né, do que a pessoa é feita, né, ela é muito vaga para o que o cara quis dizer, né? O que ele quis dizer, efetivamente, foi que a experiência amorosa, né, como a experiência amorosa é constituída, tá certo? Então, é uma forma, portanto, de reformular, corrigir, né, tornar mais preciso aí um certo raciocínio, ok? Reiteração. Reiteração, né? Reiterar é você reafirmar algo, tá? Então, expressões do tipo como observamos, como já foi dito, como já afirmamos, como foi visto, né? São expressões que a gente usa para dizer novamente algo, né? Reafirmar alguma coisa assim de maneira eficiente, tá? Olha o exemplo que ele dá para nós aqui. Como já foi dito, a água é um recurso vital para as pessoas e os ecossistemas, né? Ou seja, né, essa informação já tinha aparecido dentro do raciocínio, né? Além disso, é fundamental para o enfrentamento dos desafios globais, segurança alimentar, redução da pobreza, né, crescimento econômico, saúde humana. Todos esses processos dependem da quantidade e qualidade da água, né? Então, ele usou essa expressão para reafirmar algo, né, que ele já tinha desenvolvido ao longo do texto. Tá certo? É uma forma de você tornar um certo discurso aí mais forte, né? Nesse caso, né, é a ideia de que
os processos alimentares, a saúde efetivamente das pessoas depende aí da quantidade e qualidade da água, certo? Depois, olha só, explicitação, particularização, né? Quando a gente precisa exemplificar algo, como a expressão, por exemplo, né? Você apresenta ali uma situação particular, né? E isso facilita o entendimento, né, do que se está dizendo, né? No caso particular, especificamente, notadamente, ou seja, são expressões, né, que a gente pode, portanto, usar com essa ideia, né, de particularidade no sentido de exemplificar, né? Olha o exemplo que ele dá para nós aqui, ó. Sargento Clayton reforçou o alerta, enfatizando que até mesmo quem sabe nadar corre riscos e que são muitas as possibilidades de armadilhas debaixo d'água. Abre aspas. Saber nadar não é o mesmo que saber não se afogar. Falando especificamente no caso de rios e cachoeiras. Geralmente trata-se de uma água mais escura, né, uma água mais turva, né, onde não é possível ver o fundo, e o cenário pode mudar de um dia para o outro, podendo surgir algum elemento surpresa, né? Então ele dá um exemplo para nós aqui do que pode acontecer nessa situação específica, né, de nadar em rios e cachoeiras, tá? Explicitação, particularização, tá? Depois, né, os dois exemplos aí finais aí e bem importantes, bastante usuais, adição e oposição. Adição, né, como o próprio nome diz, são expressões aí que a gente usa para adicionar informações, né? Além disso, também, igualmente, do mesmo modo, pela mesma razão, né? E oposição, pelo contrário, contrariamente, por oposição, né? A gente poderia incluir aqui, né, no caso da adição, as orações coordenadas aditivas, né, produzem esse efeito, né? Geralmente a gente usa o conectivo e, né, para estabelecer essa ideia, né? E no caso da oposição, a gente tem, além dessas expressões, né, na circunstância que ele apresenta aqui nesses exemplos, a gente poderia pensar também nas orações coordenadas adversativas, né? Aquelas em que a gente usa o termo mas, porém, né, para apresentar justamente uma ideia contrária, né? E as orações subordinadas concessivas, né? Expressões do tipo apesar de, ainda que, mesmo que, também produzem aí a ideia de oposição, certo? Então, duas formas bem importantes, duas formas bastante usuais, tá? Ou seja, o que nós temos aqui basicamente são exemplos aí de como organizar um texto por meio de partículas específicas, certo? E é isso. A proposta agora, pessoal, é que vocês façam os exercícios que eu já postei para vocês lá no nosso novo sistema, no Google Classroom, certo? Caso haja alguma dúvida, a gente tem também um canal aí de comunicação por meio dessa mesma plataforma, certo? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí num próximo encontro em breve, tá certo? Tchau, tchau, gente. Beijão.